Então, olha, está contando o tempo, tá? Então, isso aqui fica o limite, isso aqui fica igual. Agora é aplicar o limite. Aplica o limite. Então, vai ficar o quê? Fração. Limite da soma, limite do quociente, é o quociente dos limites, desde que o quê? Hã? Desde que os dois limites existem, o limite do denominador seja o quê? Diferente de zero. Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz enésima de quem? Com u tendendo a x. Isso aqui fica x elevado a n menos 1, mais raiz enésima de quê? Vai ficar também x elevado a n menos 1, mais, pontinho, pontinho, limite disso, com u tendendo a x, fica a raiz enésima de x elevado a n menos 1, por quê? O u tende a x. O u tende a x. Então, isso aqui dá a raiz enésima de x elevado a n menos 1, mais limite da constante é a constante. Tá certo? E isso aqui dá em 1 em cima. Quantas parcelas eu tenho? N. Ou seja, isso aqui é 1 sobre n vezes raiz enésima de x elevado a n menos 1. Lembre-se que o x é diferente de zero. Portanto, o denominador aqui é diferente de zero, a expressão está definida. Tá? Essa fração está definida em E. Tá? Isso aqui é um número real. Ou seja, esse limite, o x está no domínio da f, e o limite da função f, e o limite do quociente de Newton da f em x, o limite em x do quociente de Newton da função f no ponto x, ele é um número real. Aí a definição, ó. Aí a definição. Daí sai que a f é diferenciável em x. E quem é esse limite? Quem é? F' de x. Então, daí, o que eu tenho? A f é o quê? Diferenciável. Diferenciável aonde? Em x, para todo x diferente de zero no domínio da f. E quem é a derivada da f em x? Quem é? É 1 sobre n vezes raiz enésima de x elevado a n menos 1. Ou seja, para todo x dado, né, para todo x diferente de zero no domínio da f, a função f é diferenciável em x e quem é a derivada da f em x? É isso aqui. Acabou a demonstração. A raiz enésima não é uma função diferenciável, pois ela não é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, visto que ela não tem derivada no zero. Mas ela é diferenciável em todo número real no seu domínio que seja diferente de zero. Lembrando, ó. Então, veja se vocês entenderam a forma para aplicar. Vamos lá, para f de x igual a raiz sétima de x, qualquer que seja o x real, domínio R, quem é a derivada da f em x? Quem é? 1 sobre 7, raiz sétima de quê? De x a sexta. Mas isso é para todo x o quê? Diferente de zero. Não tem derivada no zero. Tá? Não tem derivada no zero. Vou apagar isso aqui. Entenderam? Vamos. Para f de x igual raiz 12 de x. Qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. Quem é a derivada da f em x? Quem é? 1 sobre 12 vezes a raiz 12 de quem? De x a 11. Mas isso é para todo x maior do que zero. Maior que zero. Tá? Para f de x igual a raiz quadrada de x. Qualquer que seja o x maior que ou igual a zero. Quem é a derivada da f em x? Quem é?
1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x. Qualquer que seja o x maior do que zero. Entendido? Entendido? Agora vamos a mais fórmulas de derivação. Fórmulas genéricas, tá? Para aumentar mais o conjunto, aumentar ainda mais o conjunto de funções que você sabe calcular a derivada. Vamos. Você vai Vou, mas é bem lá na frente. Não é agora, tá? Inclusive, das sugestões que eu dou no livro, tá? Nenhuma delas envolve, até o momento, derivada de função trigonométrica e derivada da função exponencial, porque isso eu vou tratar mais adiante. Então, se você encontrar no livro algum exercício envolvendo alguma função trigonométrica, ou alguma função exponencial, ou alguma função logarítmica, despreze, tá? Se você não sabe a derivada, porque isso eu verei depois. Não é para atacar esses problemas agora, já que eu vou fazer isso mais à frente. Próxima proposição. Proposição genérica para você utilizar. Proposição. Proposição. Ó. Sejam FG funções e x o número real. Se as duas funções, se FG são diferenciáveis no número real x, então a soma das duas é diferenciável em x com a derivada da soma das duas em x igual a derivada da primeira em x mais a derivada da segunda em x. Quem quer que seja a primeira, quem quer que seja você? É a definição da soma de funções. Não, isso não é definição, isso é uma propriedade, cara. Existe a definição da soma, e usando a definição da soma, eu faço esse enunciado. É possível esse enunciado. Esse enunciado diz que se duas funções são diferenciáveis em x, a soma das duas é diferenciável em x, que é a terceira função, e a derivada da soma em x é a soma das derivadas em x. Diz. Proposição. Bem, por favor. Eu estou ficando velho, não posso me abaixar, não. E propriedade, é a mesma coisa. Hã? Proposição e propriedade. É, propriedade se você demonstra, se é algo que você prova, propriedade. É uma proposição, se chama propriedade, tá? Bom, mas propriedade pode aparecer no contexto de definição. Por exemplo, vocês vão lá na álgebra linear, diz, o espaço vetorial é um conjunto V satisfazendo 8 propriedades. Aí, se você pega um conjunto com duas operações nele definidas, você quer mostrar que é um espaço vetorial, você tem que provar que valem aquelas propriedades. Entendido? Tá? Então, prova disso. Derivada da soma é a soma das derivadas. Isso é porque o limite da soma é a soma dos limites. Então, aqui eu vou escrever admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Daí, quer dizer, da admissão das hipóteses, quais são as hipóteses? Qual é? FG são diferenciáveis em x.
Então, se f e g são diferenciáveis em x, por definição, ó, você não pode esquecer a definição. Mas tá gravando já. Tá aparecendo? Ah, beleza. Então, quando é que uma função é diferenciável em x? Quando o x está no domínio de f e esse limite é um número real. Tá? E quem é a derivada da função f em x? Derivada da f num ponto onde ela é diferenciável. É esse limite. Tá? Então, x está no domínio da f, porque a f é diferenciável em x. X está no domínio da g. Tá? E os limites. Que limites? Limite com u tendendo a x de f de u menos f de x dividido por 1 menos x e limite com u tendendo a x de quem? De g de u menos g de x sobre quem? Sobre u menos x. E esses limites, eles são o quê? Eles são números reais. Esse limite é a derivada da f em x, esse limite é a derivada da g em x. Daí, você agora consegue provar que a f mais g tem derivada em x. Por quê? Porque, primeiro, se x está no domínio da f e x está no domínio da g, x está na intersecção dos domínios, que por definição é o domínio da soma das duas. Então, x está no domínio da soma das duas funções. Primeira condição de diferenciabilidade da soma em x é satisfeita. Só que falta uma segunda condição. Qual é? Essa daqui, ó. Para a soma, tá? Então, eu tenho que pegar e calcular o quê? Limite com u tendendo a x, tá? De quem? De f mais g aplicada em x menos f mais g aplicada em x, não. F mais g aplicada em u menos f mais g aplicada em x sobre menos x. Ó, esse limite é o quociente, essa expressão aqui, quem é? Esse limite, quem é? É o limite do quociente de Newton da soma aonde? Em x. Em ele sendo um número real, ele é a derivada da soma em x, mas ele precisa ser um número real. Para f mais g, para a soma de f com g, ser diferenciável em x. Só que esse limite é o limite com u tendendo a x. Agora sim, definição da soma. Quem é f mais g aplicada em u? Quem é? F de u mais g de u. Agora sim eu estou com o domínio eu estou com a definição de soma. Quem é f mais g aplicada em x? É f de x mais g de x. Como tem um menos, ficará f de x menos f de x menos g de x sobre u menos x. De modo que eu posso escrever esse limite assim, ó. Limite com u tendendo a x, abre um parênteses grande, eu posso escrever o quê? Eu posso usar a minha hipótese agora. Então isso aqui fica f de u menos f de x sobre u menos x, mais o quê? G de u menos g de x sobre u menos x. Todos concordam que essa expressão é igual a essa? De modo que agora eu posso usar a minha hipótese. E o fato de que o limite da soma é a soma dos limites. O limite da soma é a soma dos limites desde que os limites existem. Mas isso é a hipótese. Os limites existem, os limites são finitos, os limites são números reais. Olha a hipótese aqui, ó. Esse limite é o número real, esse também. Então o limite da soma é a soma dos limites. Mas quem é esse limite aqui? É a derivada da f em x. Mais, quem é esse limite aqui? É a derivada da g em x.
Isso é por prova direta, né? Por prova direta, isso é uma prova direta. Que é um número real, porque a soma de dois números reais é um número real. Ou seja, esse limite aqui é um número real. Isso diz o quê? Diz que a soma é diferenciável em x. Assim, eu cheguei à seguinte conclusão. Qual foi a conclusão, hein? É que a soma é diferenciável em x com a derivada da soma. Leitura, ó. Derivada da soma em x igual a quê? Soma das derivadas. Então, o que foi que eu provei? Eu provei o seguinte: se f e g são diferenciáveis em x, isto é, se x está no domínio da f, x está no domínio da g, esse limite é o número real e esse também, então a soma das duas é diferenciável em x e que é a derivada da soma é a soma das derivadas. Com isso, eu tenho o seguinte corolário, consequência direta desta proposição. Sejam f e g funções e A um subconjunto de R. Se as duas funções, se f e g, são diferenciáveis em A, o que significa elas serem diferenciáveis em A? Elas são diferenciáveis em todos os pontos de A. Então, por causa da proposição anterior, a soma das duas é diferenciável nesse conjunto A com a seguinte forma: derivada de f mais g em x é o quê? É a derivada da f em x mais a derivada da g em x, qualquer que seja o x do conjunto A. E eu tenho também, portanto, quando é que uma função é diferenciável? Quando ela é diferenciável no seu domínio. Tá certo? Então, se f e g são diferenciáveis, elas são diferenciáveis no domínio da soma, porque o domínio da soma está contido nos dois domínios. E aí eu tenho essa proposição. Se f e g são as duas funções elas são diferenciáveis, ou seja, a f é diferenciável em todos os pontos do seu domínio e a g é diferenciável em todos os pontos do domínio da g, então a soma das duas é diferenciável com a derivada da soma de f com g em x, sendo a derivada da f em x mais a derivada da g em x, qualquer que seja x no domínio de quem? Da soma, corolário. Tá? De imediato. Demonstração imediata, eu falando eu já demonstrei. Se duas funções são diferenciáveis no conjunto, a soma delas ainda é diferenciável nesse conjunto. E vale essa fórmula aqui. E se elas são diferenciáveis, a soma das duas é diferenciável. Lembre, quando é que uma função é diferenciável? Quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então, se a f é diferenciável e a g é diferenciável, a soma é diferenciável em todos os pontos do domínio da soma. Isto é, a soma é diferenciável. Portanto, pessoal, vê se vocês entenderam aí. Para f de x igual a, por exemplo, x9 mais x8 mais 3x menos 2
E aqui é qualquer que seja o x real. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Soma de funções diferenciáveis. Quem é a derivada da f em x? 9x à oitava mais 9x oitava mais 8x7 mais a derivada da função fica 3. Qualquer que seja o x real. Para g de x igual a raiz cúbica de x mais x6, qualquer que seja o x real, quem é a derivada da g em x? 1 sobre 3 Olha, essa função é diferenciável em R asterisco, essa função também é diferenciável aqui. Então a soma das duas é diferenciável aqui. Essa não é diferenciável em R. É diferenciável em R asterisco. No zero ela não tem derivada. Então eu estou usando essa hipótese aqui. Essa hipótese não, essa conclusão. Se duas funções são diferenciáveis no conjunto, a soma das duas ainda é diferenciável no conjunto, nesse conjunto, e a derivada, e vale essa fórmula para todo x no conjunto. Então isso aqui dá quanto? Dá 1 sobre 3, raiz cúbica de x2, mais o quê? 6x5, qualquer que seja o x, diferente de zero. Tá? Aqui eu tenho soma de funções diferenciáveis. Aqui eu não tenho soma de funções diferenciáveis. Eu tenho soma de duas funções diferenciáveis no mesmo conjunto. Então a soma delas é diferenciável nesse conjunto. Entendido aí? Certo? Agora vamos aumentar mais